Olá, queridos amigos, como estão vocês? Que prazer voltar aqui de novo e a gente poder se encontrar para a gente continuar lendo a Bíblia, analisando, pesquisando e encontrando respostas que vão aumentar a nossa fé, vão aumentar a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento. E olha, eu tenho uma novidade para você. A partir de hoje, nós poderíamos fazer assim. Pensa bem, você poderia escrever um e-mail, você poderia ligar para o WhatsApp, passar uma mensagem e fazer a sua pergunta. E aí, no nosso próximo encontro, semana que vem, a gente responde para você. Você pode colocar o seu nome ou seu apelido, se você não quiser colocar o seu nome, ok? Por exemplo, um apelido, Moreno, não é? Moreno, pronto, tá aí. O Moreno fez a pergunta fulano de tal. Aí a gente anota a pergunta, a gente pesquisa na Bíblia e a gente responde para você, para tirar suas dúvidas, esclarecer para você. Vai que você já é um leitor da Bíblia, mas às vezes tem dificuldade de entender algum texto, algum outro texto. Aí a gente pesquisa para você, ok? E aí você pega as respostas que você tem, confronta com as respostas que a gente vai pesquisar para você, e aí quem sabe isso vai ajudar você a se permanecer mais firme, mais confiante, mais alegre, mais disposto, mais entusiasmado com a caminhada cristã. E nós gostaríamos muito de favorecer você a ter um encontro melhor com Deus. Então olha só, nós queremos fazer isso a partir de hoje. Então você, a partir de hoje, pode mandar seu e-mail. Eu vou dizer para onde é que você vai mandar seu e-mail. O seu e-mail é para pesquisabiblica@outlook.com, ok? Tá vendo aí na tela? Dá para perceber? Dá para ler? Pesquisa Bíblica, sem acento, tudo junto, @outlook.com. Ou então você pode passar uma mensagem num zap, ok? E o número é 33, não é? 991 553997, ok? Também aparece aí na tela para você anotar, para você então depois entrar em contato conosco. E aí, veja bem, você manda as suas perguntas a cada semana até quarta-feira, para que a gente possa ter um tempo de pesquisa. Quem sabe você faz uma pergunta muito difícil, a gente vai ter que gastar um tempo pesquisando, né? Até encontrar uma resposta satisfatória dentro da Bíblia, ok? Nós não nos propusemos a dar respostas fora da Bíblia, com as suas devidas exceções, mas a gente quer que você pergunte temas em que nós podemos pesquisar na Bíblia e responder para você. Por exemplo, se você perguntar assim, onde está escrito na Bíblia que não devemos fumar? Vai ser difícil responder para você, porque o verbo fumar, eu ainda não encontrei na Bíblia, eu acho que não existe. Eu não sei se naquele tempo eles fumavam ou não, viu? Então, querido, claro que vão ser perguntas essencialmente da Bíblia e que poderemos encontrar a resposta de acordo com a época em que os textos sagrados foram escritos, ok? Nós vamos analisar bastante o contexto para que possamos ajudar você a ter as suas dúvidas, a alcançar os seus esclarecimentos solucionados, né? Então, se você deseja conhecer um pouco mais, nós estamos aqui na tentativa de ajudar você. Então, hoje nós vamos dar uma analisada um pouco sobre como a gente deve ler e interpretar a Bíblia. Você lembra que o pastor Marlon falou desse assunto há 5 meses atrás, 6 meses atrás. Ele já apresentou isso aqui. Mas eu vou fazer uma revisãozinha para que você possa entender como é a metodologia que nós vamos usar para poder apresentar a resposta para você. Para que você entenda como é que a gente pesquisa e apresenta a resposta. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai fazer uma análise bíblica para a gente poder entender como é que nós vamos responder para você. A gente quer responder 100% baseado no texto bíblico. Vamos fazer tudo para não pular fora. A não ser que a gente tenha que ir aí em um livro de pesquisa, algum livro científico, alguma enciclopédia, para poder confirmar alguma coisa do texto sagrado. Mas fora isso, a gente vai ficar o máximo possível 100% dentro do texto bíblico, tá bom? Então, queridos, nós gostaríamos de dizer para você que a partir de hoje, você pode então usar o e-mail.
Você anotou o e-mail? Anotou o telefone? Quer que mostre de novo? Então vamos lá. Qual é o e-mail que nós falamos? Pesquisa Bíblica. Tá dando para ler? Pesquisa Bíblica @outlook.com, ok? E o número telefônico é o 33-991-553997. E aí você vai fazendo as perguntas que você quiser. Se você quiser colocar o seu nome, a sua igreja, você pode colocar à vontade. Se você achar melhor não colocar essa informação, você bota o seu apelido, não é? Para que a gente possa identificar você e você possa se identificar também, que vai que você é o Renato e tem mais uns 200 Renatos que escreveram também para cá. Então, você pode se identificar da maneira que você achar mais fácil, que vai entender que seja você, tá bom? É claro que você vai se identificar também pela pergunta que você fez. E aí, vai ficar fácil também. Mas nós queremos mesmo interagir para que nós possamos alcançar você de uma forma melhor, né? Dando mais subsídio, mais informação, mais conhecimento da palavra de Deus. Tem um texto muito interessante no Antigo Testamento que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ok? Isso aí parece que está passando uma mensagem importante para nós, né? É por isso que eu leio a Bíblia todo dia, e você também, para que o conhecimento acrescido na nossa mente possa nos qualificar, possa nos confortar, consolar e fortalecer a nossa fé. Não resta dúvida que ler a Bíblia é fantástico, muda o nosso coração. Mas depois dos intervalos a gente volta, e aí quando a gente voltar, a gente vai analisar alguns textos, poucos textos, mas que a gente vai poder analisar com profundidade para a gente deixar você tranquilão, realmente assim seguro de que nós vamos fazer a pesquisa praticamente só na Bíblia mesmo, para você poder ter o seu fortalecimento espiritual, ok? Então, daqui a pouquinho a gente retorna e a gente continua a nossa conversa. Até já! Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi. Levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as 3 maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui. Pão integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 31-97528-4712. TIM Pão Integral é Natural Pães. Então, estamos de volta e agora eu peço que você pegue a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, que nós vamos já começar a analisar alguns textos que vão nos ajudar a entender como é que devemos fazer a interpretação do texto sagrado. Eu estava conversando com o senhor num dia desses, e ele disse assim: olha, eu acho que é desse jeito. E um rapaz me disse que acha que é daquele jeito. E aí cada um acha conforme a sua cabeça. O que é que Jesus queria dizer, o que é que estava sendo ensinado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu acho que é assim, eu acho que o inferno é desse jeito, eu acho que o anjo é desse outro jeito, eu acho que o trabalho dos anjos são assim. Então, olha só,
Na verdade, a gente tem que se fundamentar no que está revelado. E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio 29. Achou aí o capítulo 29? E agora você vai procurar também o verso 29. E você vai ver que interessante é a revelação que Deus faz ali para Moisés. E Moisés passa ao povo, né? Porque o Moisés estava conversando com o povo, esclarecendo a vontade de Deus. E aí, nesse ponto, em Deuteronômio 29, diz assim, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, como é que a gente deve entender o texto? Está aqui revelado, ó. No texto tem coisas encobertas, que a Bíblia não explica. Está encoberto, está escondido. E se você quiser saber o que está escondido, a gente vai ter que entrar num plano ruim chamado de especulação, que não é bom. É o tal do acho, eu acho, eu acho, eu acho. E se tivermos 10 pessoas, cada um vai achar uma coisa diferente da outra. E ninguém vai saber qual é a verdade. Então ele diz aqui no texto que existem coisas que estão encobertas, e essas coisas pertencem somente a Deus. Se está encoberto, se está escondido, pertence a Ele. Ele é que sabe o significado, Ele é que entende aquilo dali, Ele é que vai poder revelar no futuro para nós. Mas o que está encoberto não pertence ao ser humano, e não convém que o ser humano fique pesquisando algo que não está revelado. Não tem como pesquisar algo que não está revelado, fica difícil. A gente acaba partindo para a área da imaginação e da especulação, que não é bom. Agora, tem uma segunda parte no texto. Diz o seguinte, porém, olha aqui, ó, tá vendo? A palavra, porém, por outro lado, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então tem uma parte aqui que foi revelada que pertence a mim, pertence a você. É em cima dessas coisas reveladas que nós vamos formar a nossa fé, estruturar a nossa fé. É em cima do que está revelado que nós vamos construir a doutrina ou as doutrinas que vão fundamentar a nossa fé. Você e eu não devemos fundamentar a nossa fé em coisas que não estão escritas, reveladas por Deus. Isso é perca de tempo e confusão. E Deus não é Deus de confusão. Ele não quer que você fique confuso, imaginando mil coisas. Ele quer que você se baseie no que está escrito, no que ficou revelado aos profetas, e eles escreveram para nós. Um dia meu pai, eu acho que eu já contei isso para vocês aqui, disse assim em 1999, Fabrício, ó, 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Isso é bíblico. Eu disse, ô pai, onde é que está escrito isso então? Fala para mim que eu quero ler agora. Aí ele começou a rir e disse, ué, não está escrito não? Não. Mas o povo não fala isso? Fala. 1000 passará, mas a 2000 não chegará. E aí, de onde é que vem isso? Será que é de algum profeta extra-bíblico que não é bíblico? Que não foi iluminado por Deus, que inventou isso daí nos séculos passados? Como faltava muito tempo para chegar no ano 2000, ele diz assim, não vai passar do ano 2000 não, vai ver que faltava 500 anos quando essa pessoa inventou isso. E aí fica fácil, né, inventar uma coisa que nem ele vai poder provar. Tem muita coisa assim na nossa sociedade. Existe a religião popular e a religião bíblica, a fé popular e a fé bíblica. Eu aconselho você a ficar na fé bíblica, viu? Porque a Bíblia diz que o que está revelado, isso é o que você deve crer no seu coração, passar para os seus filhos, passar para os seus netos, e isso deve ficar para sempre no coração. Ok?
Então é desta forma que nós vamos interpretar. Somente o que está escrito, o que está revelado, é o que você e eu precisamos. Nós não vamos construir fé em cima daquilo que não está escrito e revelado na palavra de Deus, porque isso só vai nos trazer transtorno espiritual, comportamental, social, relacional, vai estragar a nossa família. Nós estamos aqui no programa Nanuque em Família, e a nossa família tem que estar cada vez mais unida, não é? Uns com os outros e principalmente com Jesus. Então nós vamos nos unir por meio daquilo que está revelado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o que está lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá para Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5 tem uma revelação muito importante que contradiz o que muita gente fala, que é outro ponto que nós vamos considerar para que a gente não entre em discussão desnecessária, em análise desnecessária, porque o que está revelado, o que está escrito, é o que importa. Você já viu alguém dizendo assim, fulano disse isso. É verdade, fulano disse. Cadê ele? Já morreu. E agora, como é que você vai provar? Ele disse? Disse. E olha, eu te juro com o pé junto aqui que ele disse. Mas e aí? Vamos chamar ele então. Mas já morreu. E agora? Não é? Então, falar que as pessoas disseram alguma coisa e não tem como provar é terrível. Nós não podemos ir nessa linha. Então, o segundo ponto de interpretação é aquele que nós vamos nos fundamentar somente nas declarações que são proferidas pelos personagens bíblicos. E o personagem bíblico escolhido é Jesus. Sabia que tem gente que diz que Jesus falou certas coisas e fez certas coisas que não estão reveladas na Bíblia? É verdade. Eu vou ler um texto aqui em Mateus capítulo 5, 17. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 5, 17. Olha o que o próprio Jesus revela aqui nesse texto, que é contrário ao que muita gente fala por aí. O que muita gente revela por aí, que muita gente diz que já teve até visão por aí, mas não confirma na Bíblia. Ok? Então, achou aí, né? Mateus 5,17. Jesus está falando sobre a lei e os profetas. E olha o que ele diz sobre a lei e os profetas. Vamos ler? Vamos lá. 5,17. Diz assim, vou ler aqui. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Percebeu? Mas olha o que eu já encontrei de gente dizendo assim, não, Jesus aboliu a lei. Mas como é fácil falar isso, né? Jesus aboliu a lei de Moisés e Jesus já aboliu. E aí Jesus mesmo, com os seus lábios, com a sua voz, ele revelou o que Mateus escreveu. Eu não vim para anular a lei, nem os profetas. Nem anula a lei de Moisés e nem anula os escritos dos profetas. Pelo contrário, ele veio cumprir. E por falar em lei, tá? Os 10 mandamentos que o pessoal diz que é lei de Moisés, não, é lei de Deus. Ele escreveu com o dedo dele na pedra. E escreveu 2 vezes, não deixou Moisés escrever, não. Ele é que escreveu. Então, Jesus mesmo diz aqui, eu não vim revogar. Revogar é anular, invalidar. Eu não vim revogar, eu não vim anular, eu não vim invalidar. Então, veja só, a gente precisa acreditar, porque é Jesus que falou isso. E Mateus escreveu o que ele ouviu Jesus falando. Então, na nossa maneira de interpretar, a gente tem que fixar a nossa fé, a nossa atenção no que está escrito. Só porque você nasceu, que nem eu, desde pequenininho, ouvindo de um jeito, a vida inteira ouvindo daquele jeito. Mas na hora que lê na Bíblia, vê que é de outro, a gente tem que passar a acreditar na Bíblia. Embora 50 anos eu tenha ouvido
que foi Moisés que escreveu a lei, que a lei está anulada, que foi Jesus que anulou, na hora que a gente lê o texto, a gente não pode crer, continuar crendo naquilo que não está revelado. Então, o segundo ponto é esse. Então, tem coisas encobertas, vimos o primeiro ponto, e coisas reveladas. E agora, no segundo ponto, aqui, ó, nós vimos que as coisas são reveladas na palavra de Deus e tem algumas que o próprio Jesus declara. Ok? Quem sabe mais adiante a gente vai estudar quem é que mudou a lei, né? Tem uma declaração lá em Daniel que fala quem foi que mudou a lei, mas isso a gente vai estudar numa outra ocasião. Mas Daniel já avisava que alguém ia mudar a lei. Mas não é Jesus não, porque o próprio Jesus disse aqui que não mudou, ok? Então veja bem, as nossas respostas vão ser baseadas desta forma assim, no que está revelado. Não vamos fugir do que está revelado. E eu não aconselho você crer no que você anda ouvindo, não. Eu aconselho você crer naquilo que realmente está escrito aqui. Você pode pegar qualquer versão da Bíblia. Eu estou pegando aqui a Almeida Revista e atualizada, mas você pode ter a corrigida também, não tem problema. A nova versão internacional também não tem problema. Você pode pegar aí qualquer versão que você vai poder manter a sua fé íntegra se você se basear somente no que está revelado. Ok? Tudo bem? Deu para entender então? Você já deve ter ouvido, né? Que Jesus anulou a lei, etc, etc. Mas Jesus está revelando aqui que não, ó. Então a gente tem que ficar com a nossa fé baseada no que está escrito. E um terceiro ponto que eu quero analisar com você é o que João escreveu no seu evangelho, no capítulo 21. E a gente vai terminar aqui, tá bom? Vamos lá então? Evangelho de João 21. Jesus estava para ir embora para o céu. E aí ele estava dando as últimas orientações. E estava falando com Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. E ele falou 3 vezes: você me ama, Pedro? Você lembra dessa história, né? E aí 3 vezes Pedro confirmou que amava, não é? E aí então, lá no capítulo 21, verso 21, chega um momento da conversa que Pedro se refere ao escritor do livro de João, o Evangelho de João, que era o próprio João. E ele diz assim no verso 21, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Pedro estava se referindo a João, o que escreveu o Evangelho aqui. E aí olha o que Jesus respondeu para ele. Ele tinha dito o que ia acontecer com Pedro, que o Pedro ia envelhecer e tal, e ia ser levado por outras pessoas, de tão velho que ia ficar. Mas Pedro então resolveu perguntar o que ia acontecer com João. E aí Jesus respondeu, verso 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Note, Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele perguntou se eu quero. O que te importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Ele não disse que ele ia ficar vivo, mas ele disse, se eu quiser que isso aconteça, o que te importa? E aí então, por que Jesus falou dessa maneira? Olha o que o verso 23 fala. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Olha, está vendo aqui? Porque Jesus falou isso, o povo começou a dizer, olha, não vai morrer não, não vai morrer não. Jesus disse que ele não ia morrer. Jesus não falou isso. O próprio texto explica, continue lendo comigo. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, o que ele disse? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Percebeu? Então, querida, a interpretação de um texto, a gente não pode interpretar pelo que ele não disse. A gente tem que interpretar por aquilo que ele disse, pelo que ele revelou. E o que ele revelou? Se eu quiser que ele fique vivo, o que te importa? Foi só isso. Ele não disse que ele ia ficar vivo. Ele colocou uma hipótese. Jesus, um dia disse assim, olha, eu tenho condições de dar a minha vida e de retomá-la. E por causa disso, muita gente diz que Jesus se auto-ressuscitou. Ó, com base nesse verso, não dá para ensinar isso. Com base nesse verso,
que Jesus disse, olha, eu dou a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Ele estava simplesmente dizendo o poder que ele tinha, mas ele não estava afirmando que ele ia fazer isso. Então a gente não pode interpretar pelo que ele não revelou. A gente tem que interpretar pelo que está revelado. Ele colocou uma hipótese. Queridos, desta maneira nós vamos responder para você, com base no que está revelado. Nunca vamos responder com base no que não está revelado. E assim deve ser a sua fé também. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor tem apresentado a cada um de nós a Tua santa palavra, esclarecido na Bíblia e oferecido o Teu Espírito Santo para que possamos entender verso por verso revelado, a fim de que não tenhamos confusão, porque o Senhor não é Deus de confusão. Se o Senhor não é Deus de confusão, Senhor, ajude para que nós possamos esclarecer aos Teus filhos tudo o que deve ser entendido e revelado na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, um bom dia. Dá-nos a bênção de poder entender melhor a Tua vontade e entender melhor a Tua palavra. Tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos nos encontrar na semana que vem. E na semana que vem eu quero responder a sua pergunta, ok? Você já anotou o e-mail, já anotou o telefone, o número do WhatsApp. Pergunte o que você quiser para que possamos responder dentro da Bíblia. Faça perguntas bíblicas para tirar a sua dúvida e aumentar a sua fé. E para nós vai ser uma alegria procurar responder tudo o que você quiser saber com base na palavra de Deus. Eu acredito que assim vai melhorar a sua vida pessoal com Deus e com a sua família também. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.